Gravando já. Então vamos lá aqui. Tudo bem, jovens? Nós já conversamos sobre os fundamentos da eletricidade, né? Resgatamos assim um pouquinho da dos cálculos elétricos básicos, dos circuitos elétricos. Comentamos também sobre alguns conceitos mais aprofundados, como as leis de Kirchhoff, a primeira e a segunda lei de Kirchhoff, o comportamento da corrente alternada, que é uma função senoidal, e as três diferentes possibilidades da corrente alternada, né? O circuito resistivo, o circuito indutivo, que é aquele que tem perda, né? Por causa do campo eletromagnético, e o circuito capacitivo, em que as empresas precisam respeitar assim aquele fator de potência de 0,92 no Brasil. Aliás, no Paraná eu tenho certeza que é em todo o Paraná. Agora não sei se no Brasil é 0,92. No Paraná é. E quando está abaixo desse 0,92, tem que colocar bancos de capacitores, né? Existem equipamentos que medem esse fator de potência. Tem até os domésticos assim, digitais que você coloca na tomada. Falamos dos modos de entrada de energia nos empreendimentos residenciais, comerciais, né? E no cálculo, falamos também do cálculo da corrente nominal, considerando o fator de potência. Já que se você tiver mais perda, você tem que dimensionar os teus condutores para uma corrente maior, compensando essa perda, né? E aí, provavelmente a partir da próxima aula a gente já vai começar a entrar na questão de cálculos para especificar condutores, dimensionar condutores, né? Dependendo do empreendimento, você tem que ter uma certa bitola, né, de cabeamento. E nós vamos então, a partir da próxima aula, já estar fazendo esse tipo de cálculo, e na sequência, nas próximas, vamos falar dos projetos. Que tudo vai cair então na questão dos projetos. E o engenheiro, né, como o responsável ali da obra, do empreendimento, ele pode não necessariamente ter executado um projeto elétrico, mas ele precisa conseguir fazer a leitura, conferir se o que está ali fisicamente vem de acordo com o que está previsto em projeto, né? Porque senão, às vezes o pessoal da obra pode desviar assim ali, às vezes para ficar mais fácil ou qualquer coisa parecida, mas isso pode acarretar em alguma sobrecarga de corrente em algum condutor, né? Ou ainda, como hoje em dia tudo é financiado por banco, por programas de habitação e Caixa Econômica, quando vem aquela conferência, né, da patrocinadora, né, daquele
empreendimento, daqueles imóveis, né? Se tiver algo em desacordo, já bloqueia o repasse de verbas, né? Então já compromete o andamento da obra. Então, o papel do engenheiro é conseguir fazer a leitura dos projetos e dizer se está de acordo ou não, né? Então nós vamos começar aqui com a parte da simbologia, que como toda área da nossa engenharia tem, né? Existe a simbologia na área da mecânica, na área química, na área de produção e tem também na área elétrica, né? Essa simbologia, pessoal, ela não é assim, cada um faz a sua, não pode. Então, ela vem da NBR 5444, né? Algumas simbologias brasileiras se aproximam de normas internacionais, mas isso não dá para se fiar muito, né? O que é estabelecido a nível de Brasil vale para Brasil, né? Então, nem sempre um projeto elétrico de um outro país tem a mesma convenção, a mesma simbologia. Então a gente precisa estar acompanhando aqui essa NBR 5444, que tem na internet, inclusive. Às vezes não tem a última versão, mas tem, por exemplo, assim, porque sempre a última versão é alguma questão de texto. Pode até ocorrer, sim, algo mais impactante, mas em geral a versão que a gente consegue na internet atende, sim, o básico porque a gente precisa, né? Até porque essas normas têm custo, né, pessoal? Mais para fins de empresa, para fins de órgãos fiscalizadores, né? Daí tem que ter a norma mesmo. Se você vai, por exemplo, prestar serviço, né? Aí você precisa ter essa norma atualizada, original. Vai ter que pagar lá um pouquinho, já que você é um prestador de serviço, assim, para alguma licitação, consultoria e tudo mais. Nós vamos passando aqui um pouquinho, então, por esses símbolos, né? Não vamos nos demorar muito aqui, senão dá sono, né? Então, eletroduto. Eletroduto é conhecido por todos, pessoal? Eletroduto? Sim. Beleza. Sim, professor. O eletroduto, ele tem alguns tipos, né? E varia conforme a necessidade, a aplicação, né? Em fábrica, nas fábricas onde vocês trabalham, tem metálicos, tem de PVC, tem PVC flexível, PVC rígido. O que vocês já observaram de eletroduto nas fábricas aí, por exemplo? Os de PVC e o de metal, acho. Uhum. Eu também, PVC e metal. PVC rígido e metal. Certo. Você veja como é que pode, né, pessoal? Eu lembro, não sei se vocês já são desse tempo. O duro que as nossas aulas, assim, eu tô ficando de idade e fica assim, tipo, no meu tempo, né? Já tá ficando chato nessa história do no meu tempo, mas é que é verdade. É coisas que eu vi acontecer, né? Então, eu subia no forro de casa e na minha infância as casas eram de madeira. A maioria, né? Tô falando de
45 anos atrás, 40 anos atrás. A alvenaria não era a maior parte das casas, né? A maior parte era madeira. E o forro da casa, subia pelo alçapão ali, o forro era aquela quantidade enorme de fio de luz, né? Condutor, né? Fixado naquelas roldanas, que é um prendedorzinho plástico assim, para prender, para os fios não ficarem soltos. Não sei se vocês já viram esse tipo de casa antiga. Sim, professor. Pois é. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você vai construir uma casa de alvenaria, por exemplo, não existe fio solto em lugar nenhum. Não deve ter, pelo menos, né? Na parte residencial, vocês observam os eletrodutos mais externos ou mais embutidos? Embutido, com certeza. Então, aí a gente já vê, né, o porquê dele ser flexível assim, né? Com essa, não sei se vocês já viram de perto isso aqui, a parede dele é sanfonada, né? Eu conheço a mangueira como mangueira corrugada. Ele é mangueira corrugada, professor. Isso. Não, eu usei aqui sanfonado para dar uma ideia daquele zigue-zague que forma na parede, né? E vocês sabem o porquê do corrugado? Eu não sei. Por que não é liso? Uma mangueira lisa. Será que é porque ele é reforçado, professor? Isso aqui é uma redução de custo, né? A parede mesmo do eletroduto, ela é fina, é um plástico fino. Mas como ela é corrugada ou sanfonada aqui, né? No termo mais prático, ela amassa com mais dificuldade, né? E aí, quando o pessoal está fazendo laje, está fechando parede, é para o cimento e o concreto, a argamassa não estrangular ela, não fechar ela, né? Não bloquear. A laranja é melhor que essas amarelas aí, professor. Ah, é? As laranjas são melhores que essa amarela aí. Mais resistente? São mais reforçadas as laranjas. Deve ser mais caro. Ela é mais cara, mas é mais como é que se diz? Mais uma palavra técnica assim, mais resistente, mais... Isso. Entendi. Mais tenacidade. Sim. E aí esses outros eletrodutos, né, de metal ou PVC rígido, eles são mais externos, né? Você não vai colocar interno, né? Mais raro, né? Colocar interno. Então eles são mais para aplicações mais externas, né? Não impede de ser interno, né? Mas a gente vê mais ele externo, né? E o porquê do PVC, pessoal? Por que não outro material? Que seja o rígido, seja o flexível, é PVC, né? Tem alguma coisa a ver com custo e com propagação de chama, professor? Tem, exatamente. O PVC, naturalmente, ele é anti-chama, né? Mas o pessoal coloca os aditivos lá. Mas ele, naturalmente, é anti-chama. Por causa do cloro que tem nele. Isso aí. Beleza, pessoal? Então o nosso eletroduto é aquele rapazinho ali, né? Daí nos projetos, né? Nas especificações, começa a aparecer essa simbologia, né? Então, essa simbologia aqui é embutido no teto ou na parede, linha contínua, linha interrompida, tracejada, é embutido no piso,
Essa numeração aqui é a bitola, né, do eletroduto. Aí condutores, né, fiação. Linha contínua cortada, condutor de fase, né? Ó, linha contínua cortada. Fase é energizado, né? É sempre energizado. E quando esse corte tem uma segunda linha aqui, horizontal, daí ele é o neutro. Então é meio chatinho assim, né? Saber a simbologia, mas não que você precise decorar, né? Mas ao você abrir assim um projeto elétrico, é interessante se você conseguir reconhecer esses símbolos, né? Daí nós temos o condutor de retorno, né? Porque você tem geralmente a ida e a volta, né, da energização, simbologia de retorno. Aqui é bem sugestivo, né? Dá para lembrar bem, né? Parece um T mesmo, né? Mas é o condutor de terra. Porque se resume a isso, né, pessoal? Fase, neutro e aterramento, né? Que é o que vai correr por dentro dos eletrodutos. Nós não vamos ter, além disso, fase, neutro e aterramento. A quantidade daí vai variar, né? Dependendo se é 127, se é 220. Mas os tipos de condutores vão ser esses. Olha aí a nossa... Existe caixa de passagem elétrica no chão, pessoal? Sim. Existe. Existe sim, professor. E por que precisa ter caixa de passagem no chão? Não sei, professor. Bom, já viram esses imóveis comerciais, por exemplo, que tem aquelas balcão de atendimento, daí tem lá uma mesa do vendedor e os computadores estão colocando o plug no chão ali. Então corre fiação elétrica pelo chão, né? Concorda? E professor, essa numeração é 200 milímetros? É medida da caixa? Mas é milímetro, né, ou centímetro? Ah, desculpe, milímetro. Milímetro. É porque projeto elétrico só se tiver com um centímetro lá escrito. Mas tudo é milímetro. Ah, ok. Bitola de cabeamento, a bitola do eletroduto, comprimento do cabeamento, tudo é milímetro, né? Agora, nas residências, alguém tem na sua residência caixa de passagem de fiação elétrica no chão? Vai deitar. Eu tenho, professor. Ah, então é casa de gente rica aí, ó. Viu? Eu nunca tive uma caixa de passagem no chão, cara. Imóvel já de outro nível, né? Eu tenho para as iluminações da fachada. Viu só? Eu tenho, mas eu tenho também externo também. Ah, esse aí que falou agora é rico. No chão aqui eu tenho uma extensão aqui só caída aqui, né? Mas, não, brincadeira, a caixa de passagem é muito útil, né? Dependendo do caso, às vezes você vai atravessar assim um ambiente e é muito mais prático, você economiza cabeamento, né? Inclusive uma delas, professor, eu deixei que foi onde foi feito as emendas
Aí para manutenção ela ficou bem mais fácil. Exatamente. Agora, pessoal, o problema de jogar água, né? Isso daí é uma coisa que tem que ficar muito esperto, né? Porque de forma alguma você pode deixar assim acontecer isso, né? A daqui de casa é selada, professor, para já evitar. A tampa dela não permite. Exatamente. É. Tem alguns modelinhos aqui, né? Que já prevêem essa situação, né? Mas algo que você tem que planejar bem, né? O lugar onde você vai colocar, o tipo de tampa, né? Para que não tenha assim infiltração de água, né? Beleza. É uma preocupação aí na hora de você instalar, né? Bom, quadradinho é chão, circular é teto. E parede, ela tem essa configuração aqui, ó. Circular com 4 fiações aqui. 4 linhas, né? Bom, daí nós temos os quadros de energia que podem, o desenho aqui já mostra, né? Aparente, exposto, tipo aqueles metálicos assim com a portinha, né? Ou ainda os embutidos, tipo aqueles de PVC com tampa, uma tampa plástica também, né? E o que muda para ser geral ou o parcial, aquele intermediário, que fica aí às vezes em algum... fica espalhado pelo imóvel, é essa diagonal aqui, né? Quando tem essa diagonal é o quadro geral. 100% pintado é o parcial. Esses modelos plásticos aqui geralmente são embutidos, né? Tem de embutir e tem de sobrepor também, né, professor? Né? Na casa de alvenaria, o pessoal, quando está fazendo, procura embutir, né? Mas quando é posterior, geralmente fica realmente aparente, né? Uhum. E os industriais praticamente são aparentes, né? Esses quadros metálicos, né? Então, geralmente são aparentes, né? Beleza. Antigamente era um... Ó, de novo, é que me vem na cabeça, né? Era uma caixinha de madeira com uma frente de vidro. Se abria a portinha e tinha aqueles fusíveis de rosca. Se rosqueava o fusível. E eletrônica não existia, né? Era aquele filamento de estanho, né? Queimava que Deus livre que não fusível.
Bom, mas hoje, graças a Deus, né, nós vamos comentar também sobre os dispositivos de seccionamento. É, então, são térmicos, magnéticos, eletrônicos, né? Então, são bem mais eficientes, né? Colegas, então, interruptor. Olha, nós temos aqui de uma sessão, de 2 sessões ou de 3 sessões, né? Tá aqui a simbologia, né? Vamos pegar aqui e vamos bater um olho neles aqui. Interruptor, uma sessão. É o básico, né? Aí pode ter de 2 sessões, pode ter de 3 sessões. Acho que normalmente chega no máximo até 3 teclas, né? Mais difícil ter mais do que 3 teclas, daí o pessoal coloca mais interruptores, né? Então, esse negócio de sessão a gente pode entender como tecla, né? E a simbologia, então, é bem sugestiva, né? 3 partes, 3 sessões, 2 partes, 1 parte. E o que é o freeway? Aqui, traduzindo ao pé da letra, seria 3 caminhos, 3 modos, né? Mas não é exatamente essa a tradução, né? Interruptor freeway. Ou paralelo. Alguém já instalou, já usou o paralelo? Ou o freeway? Paralelo sim, professor. Esse freeway é o nome afrescalhado do paralelo, né? É a mesma coisa, né? O duro é que se falar, chegar assim pro eletricista da obra lá, pedir para ele instalar um freeway, não vai dar muito acordo. Então tem que falar logo o paralelo, né? Enfim, você consegue acender ou apagar um mesmo ponto de luz em 2 pontos diferentes, né? Tipo, no início e no final de um corredor. Algo assim, né? E observe que o esquema de ligação talvez essa foto esteja melhor. Ó, o esquema de ligação do paralelo. Você tem a fase entrando, digamos que seja 127. Você tem a fase aqui entrando no pino central do primeiro interruptor. E desse primeiro interruptor partem 2 condutores por esses polos externos que vão conectar com os polos externos do outro interruptor paralelo. Aí esse terminal central aqui do segundo interruptor você conecta na lâmpada. E o outro lado da lâmpada você conecta no neutro. E se for um 220, muda alguma coisa, pessoal, se for 220? Aqui como se fosse um 127. E 220?
Eu não sei não, professor. Na verdade, a única coisa que vai mudar é que em vez de ter um neutro aqui, né, você vai ter outro 127, mas o esquema de ligação vai ser o mesmo, né? Então, só vai mudar que você vai ter, passando por aqui, mais um 127, outro 127, né? Mas a ligação aqui entre os interruptores é a mesma. A tecla, ou ela está na posição para cima ou na posição para baixo, né? Porque daí ela faz ele sempre vai conectar o meio, o polo do meio com a parte de cima ou com a parte de baixo, tanto em um interruptor quanto no outro interruptor. Dá até para fazer assim essa funcionalidade de ligar e desligar em 2 pontos uma mesma fonte de luz com interruptor simples. Isso é possível, mas daí envolve usar mais condutores e mais interruptores. Fica mais caro daí. Então é melhor adquirir o interruptor correto, né? O freeway ou paralelo. E o que é o four-way? Bom, o freeway ou paralelo é pintado. E o four-way? É o que tem 4 vias. Aí, por que o que ele oferece de vantagem? O four-way. Uma tomada, né, no caso? Ó, na verdade é o seguinte. Ele permite você colocar mais de 2 interruptores, né? 3, 4. Essa imagem aqui acho que está melhor. Ó, tá meio pequeno ali. Mas aqui então o four-way ou intermediário, ele está aqui no meio e você tem uma mesma fonte de luz permitindo acender e apagar em 3 pontos. Se você colocar o interruptor four-way ali. Ah, mas se eu quisesse colocar 5, digamos que é um corredor de fábrica de 10 metros, assim, e você precisasse ter a cada 3 metros um interruptor. Aí você precisa pôr uns 4 ou 5, você vai aumentando a quantidade de interruptor intermediário. Então você veja que ele Professor, tem... Oi. a gente utilizou um desse para... Porque no quarto já tinha um ponto de iluminação normal, e daí foi feito um planejado em volta da cama. Daí foi colocado 2 pontos também, para poder ligar e desligar ali. Ah, que top, legal. E é bem útil, né? Foi uma ideia bem legal que o pessoal teve. Antigamente não existia isso aí, não. É a coisa mais recente, né? Esse intermediário. Mas ele quebra um galhão. Verdade. Então, pessoal, veja, ó. Four-way te permite ter mais de 3 pontos. 3 ou mais pontos para uma mesma lâmpada, né? Mesma fonte de luz. Beleza. E a simbologia deles, ó, inteiro pintado é o paralelo, metade pintado o intermediário. Tô bem. Agora, essa simbologia aí vai estar naquela que a gente conhece como planta baixa, né, pessoal? Você olhando o empreendimento de cima.
Então agora começam os pontos de luz, né? Então, essa simbologia aqui é incandescente, né? Esse círculo, né? Aqui a quantidade de lâmpada, a potência de cada uma. Então aqui seria no teto. Aqui quando você tem parede, né? No sistema de arandela, que pode ser interno quanto externo, tanto faz, né? Então aqui ele está engastado aqui na parede, né? Fixado. Então essa é a simbologia para ponto de luz em parede. Aí nós temos dois círculos concêntricos, né? Quando está no teto embutido. Tipo, quando existem esses acabamentos de gesso, né? Por exemplo, né? E você coloca esses sistemas embutidos, né? Fica bonito, né? Uma pergunta: alguém já observou, já fez ou possui ponto de luz embutido em placa de drywall? Só por curiosidade para saber. Porque eventualmente o pessoal usa o drywall, né? Professor, aqui foi tirado, era forro de PVC, e a gente tinha os spots embutidos no forro de PVC. Aí foi trocado, alguns cômodos está sendo trocado para drywall e daí está sendo instalado novamente. Ah, e dá boa assim? Fica bom? Fica legal, ele dá depois um acabamento em volta. Ele, na verdade, ele dá um acabamento já com gesso, daí ele faz um furinho com a serra-copa ali e passa a fiação, fica bem bacana. Certo. Não, é curiosidade, porque eu tô escutando assim, que a laje, né? Por exemplo, a laje em si, não é que ela seja cara, mas é o para pôr ela, né? A instalação da laje tradicional é que onera, né? Todo o Sim, daí processo de como tirar o telhado e tal. isso aqui, como a minha casa é minha casa, minha vida, ela não tem laje, né? Ela é do padrão mais antigo, ela era forro de PVC. Daí com a reforma a gente está fazendo dessa maneira e daí para evitar perca a gente fez tirou o telhado, tirou o madeiramento e fez a colocação de lona. Entendi. Mas para instalar o drywall vai ter que tirar, tem que mexer no telhado de qualquer jeito? No telhado não, mexe só no forro de PVC. Tira o forro de PVC, eles fazem como se fosse um tarugamento, só que com material de aço, né? E daí prendem as placas e utilizam as escoras do telhado para esticar um cabinho de aço segurando as placas. Ah, então põe por dentro. Por dentro. Isso mesmo, ele tirou o forro de PVC e instalou o drywall por dentro mesmo. Legal. Nossa, é bom saber que eu tô curioso lá. E o pessoal que instala já vem com tudo esquematizado para chegar a instalar, eles já têm o esquema armado. Sim, a gente contou com uma empresa aqui de Telêmaco mesmo. Eles deram a mão de obra, o material, né? E daí, no caso, eu fechei com eles a parte da elétrica, né? De instalar os spots. Eu comprei os spots e eles instalaram. Joia. Que legal. Interessante. Obrigado aí pelas dicas. Eu tenho gente interessada em fazer isso. Vou comentar. Procurar aqui quem faça por aqui também. E daí, lógico, daí por cima do drywall, então lá no forro, corre os eletrodutos lá, tudo certinho, daí normal, né?
Isso, que como aqui em casa as paredes são todas de alvenaria, né? Os eletrodutos já estão saindo nas paredes. Daí a única Sim. coisa que ele faz é puxar dos pontos lá em cima e distribuir em cima do drywall mesmo. Certo. E o drywall permite alçapão normal. Normal, né? Normal. Aqui a gente optou por fazer externo, então na parede lateral a gente abriu um buraquinho, requadrou e eu coloquei uma portinha de aço com cadeado. Então é externo a casa, não é interno. Legal, né? Não fica. Não prejudica ali a estética interna, né? Ideia boa também. Interessante. Legal, obrigado aí pelas dicas. Vou passar pra frente essas informações aí que eu tenho uns parentes aqui interessados. É uma ideia bem legal. Porque a diferença de custo é enorme, né? Em relação a você mexer praticamente tirar o teu telhado e para pôr a laje e fazer um telhado novo, né? Sim, e daí aqui a gente cotou para ver, aí a casa já não tem estrutura para que a gente colocasse uma laje nela, apoiada, né? Então a gente optou por fazer a retirada do forro de PVC, instalar o drywall, que pelo menos dá um acabamento como se fosse laje, para quem olha de baixo, né? Aham. E daí para evitar que como aqui são aquelas telhas romanas, às vezes quando chove muito forte a gente escutava pingar no forro de PVC. Então a gente também tirou o madeiramento do ripamento, né? Telha ripamento, aí esticou uma lona, pôs o ripamento de novo e colocou as telhas em cima. Então mesmo que chova, ela não vai adentrar e molhar o drywall, daí a gente não perde o drywall. Lona que se fala é tipo aquelas mantas, né? Isso, tipo aquelas mantas lá. Entendi. Boa, é bom aquilo também. Dá um conforto térmico assim, né? Legal. Maravilha. Interessante aí. Qualquer hora você conhece teu palácio aí. Churrascão aí, né? Quando acabar a pandemia. Ô, professor, a gente está terminando a obra aqui, mas na hora que tiver de boa a pandemia, pode vir a turma inteira. Maravilha. Bem, jovens, olha. Então aqui essas simbologias são dos pontos de luz, né? Conforme o que vai ser instalado, né? Seja teto, seja parede, seja embutido. Então, usa essas simbologias aqui. Beleza. Vou passar para as tomadinhas agora aqui, né? Então vocês vejam, a simbologia nossa aqui aparece um VA, né? O que é esse VA mesmo, pessoal? O VA, alguém arrisca, hein? Volt por ampere, eu acho que é, não sei se. Isso. Isso. Isso é o volt vezes ampere, que é a mesma coisa que watt. Porque potência, o P, é igual a U vezes I, volt vezes ampere. Então, VA é sinônimo de watt, potência. Então, aqui é a indicação da potência máxima suportada pela tomada. Até porque você tem tomada para uso comum, geral. Agora, se você vai ter, por exemplo, um ponto para bomba de piscina, um ponto para forno elétrico. Então, nós vamos estar vendo também que precisa ter algumas tomadas assim, cozinha, né? Precisa ter uma tomada pelo menos para possibilitar um forno elétrico, um micro-ondas, né? Que já tem uma amperagem maior, né? Só o contorno é 300 milímetros do chão, 30 centímetros. Metade pintado
é 1.300 milímetros, 1,30 m. E inteiro, pintado, 2 metros do chão, 2.000 milímetros. Que tipo de aplicação, pessoal, residencial, exigiria tomada a 2.000 milímetros do piso? Apartamento, será, professor? Sim. Que tipo de equipamento assim você ia plugar numa tomada de 2.000 milímetros? Ar-condicionado. Aí, ótimo. Ar-condicionado, né? Chuveiro também? O chuveiro, nós vamos ver que poderia, mas atualmente não se indica tomada para o chuveiro por causa da... Como a amperagem do chuveiro é bem alta, né? O plug não é muito adequado para aquela amperagem. O chuveiro, hoje em dia, recomenda-se aquele conector cerâmico, por exemplo, né? Não Já viram? sabia disso. Oi? Não sabia disso, não. Acaba que a gente às vezes usa, né? Compra uma tomada, um plug mais reforçado, Lá mas construções novas assim, ainda mais se for onde eu, financiado. onde eu tô trabalhando lá, professor, tem os mesmos símbolos lá no projeto. Daí essa primeira aqui de 300 VA, ela é 30 centímetros do piso. A segunda, ela é 1,10 do piso, é uma tomada 1,10 do piso. E a terceira seria uma tomada 2,20 do piso. Certo. É bem diferente, eu achei. Não sei se é de acordo com a norma, sei lá. Não, é que assim, hoje em dia, vamos supor, imóvel financiado pela Caixa Econômica. Eles seguem a NBR, porque tem a ver com a legislação, com o CREA lá e tudo mais, né? Agora, quando não existe nenhuma amarração assim com financiamento de banco, daí o pessoal acaba variando assim os valores, né? Tecnicamente não traz grandes prejuízos, mas é mais quando é fiscalizada, obra fiscalizada, né? Principalmente por banco. Daí ele segue, Entendi. né? Só que lá também o ar-condicionado, professor, a tomada fica bem embaixo, não fica em cima também. Aqui, por exemplo, a gente falou do exemplo porque na teoria a melhor posição para troca térmica é em cima, porque o que o ar-condicionado faz, né? O ar-condicionado ele puxa o ar quente que está em cima, né? Do ambiente, né? O ar quente é menos denso, né? E aí, se for daquele split, ele vai trabalhar com um trocador externo, né? Mas se for aquele, como é que é? Tem uma sigla quando é esse ar-condicionado quadrado, assim que abre um quadrado na parede. JC alguma coisa. Enfim, esse que ele é um buraco na parede, né? Quadrado. Tanto faz um ou outro, eles ficam na parte superior, né? Esse ar-condicionado que você fala, ele tá na parte de cima da parede? Tá sim, professor. Só o Tá sim. cabo, Tem, o tem cabo até tá a ligado caixa de embaixo. passagem também. Entendi. Oi? Só a tomada que ficou mais embaixo. Isso. Ele tá vinculado com a mesma tomada embaixo de 30 centímetros do piso. Entendi. Mas aí, tecnicamente, não vai ter assim prejuízo se o cabeamento interno for apropriado. Não é para ter problema, né? Aham.
Aquele conector cerâmica chuveiro. Os conectores adequados para chuveiro hoje em dia, apesar que esse aqui é de cerâmica? É, né? É de cerâmica, mas é bem mais avançado esse aqui, porque tem aqueles mais básicos, né? Que a gente está acostumado a ver, né? Esses aqui, por exemplo. Então, para chuveiro não se recomenda mais plug, né? E sim conector cerâmico. Agora a fiação terra, a verde, né? É muito difícil de usar, né, pessoal? Nas casas de vocês, a minha, por exemplo, a fiação terra não é usada. Alguém tem residência que usa o aterramento? Aqui em casa tem, professor. Nas tomadas sempre tem o fiozinho do terra ligado naquele polo central? Exatamente, professor. Principalmente os equipamentos, geladeira, TV, forno, chuveiro, tudo tem interno. Ah, isso é muito bom. É... Professor, Oi. nas casas que são construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida, não deveria ser obrigado a parte do aterramento? Ah, eu acredito que sim. Então daí eu tava vendo que a minha é uma dessas, daí tipo, não tem. Ah, então o pessoal acho que deu uma golpeada, né? Porque Sim, e provavelmente na hora de fazer a vistoria o engenheiro não tira ali a capinha, a tomada do lugar para ver, né? Ele deve pedir o projeto, alguma coisa do gênero. exatamente. Porque vamos pensar junto aqui, né? O que acontece assim, ó, esse polozinho central aqui, que é o terra, né? Se você ligar todas as tomadas, o que é o certo, naquele cabeamento de aterramento que ele passa pela caixa de força e vai lá para fora, próximo ao poste, né, de entrada. Inclusive o poste de entrada, não sei se vocês já observaram, ele tem uma barra fincada lá, que quando instalam o padrão que chamam, né, tem que fincar lá uma barra de cobre que é por onde vai ter o aterramento de todo o imóvel, né? Isso quer dizer, então, ele teria que passar fiação, né? Isso é custo, né? Fiação de terra de pelo menos 1,5 milímetro quadrado. No mínimo, né? E aí o pessoal, infelizmente, economiza, né? Mas aqui em casa, por exemplo, não tem. O polo central de todas as minhas tomadas aqui é desligado. Daí quando tem assim, sobrecarga, raio, imposto, assim, você corre o risco de queimar mesmo geladeira, televisão, isso ocorre, né? Então o ideal seria ter o aterramento ligado. E aí, torneira elétrica, não sei se alguém já tomou choque em torneira elétrica de cozinha, próprio chuveiro, né? É a falta do aterramento, né? Gera esse choque aí. Tomada no piso, essa simbologia. E agora vamos dar uma passadinha aqui nos interruptores, só para ilustrar, porque a gente já comentou um pouquinho, né? A forma de ligação, né? Um detalhe, pessoal.
aqui está escrito retorno. Então, geralmente, né, a fase é vermelho, o neutro é azul e o verde é o terra. Não tem problema no empreendimento o pessoal mudar a cor, mas desde que ele mude em todo o empreendimento, né? Não pode ficar colorido assim os fios, né? Cada ambiente tem uma cor, isso aí daí atrapalha demais, né? Então, ó, eu vou usar preto para fase. Então, beleza. Então, vai ser preto no impedimento inteiro. Mas essas cores que estão aqui é conforme indicação de norma, né? Fase vermelho, neutro azul, terra verde e os retornos pretos. Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte: a chave, o interruptor, né, ou chave, ele aqui no caso ele está ligado na fase, mas ele poderia, em vez de estar ligado na fase, inverter e ligar o interruptor no neutro, tipo sair do neutro e vir para o interruptor, para daí ir para a lâmpada e a lâmpada ligada direto na fase. Poderia inverter essa ligação aqui? Esses dois pontinhos pretos poderia trocar? Funcionaria? Funciona, professor? Funciona, verdade. E é adequado, falando em termos de segurança? Boa pergunta, professor. Ó, eu fui arrumar um chuveiro pro meu sogro tempo atrás aí, e era uma instalação meio antiga, mas tomei um choque porque eu desliguei o disjuntor lá, ele tinha uma caixa embutida, aquelas mais antigas, aquele disjuntor preto ainda, térmico, né? Aquele disjuntor, o disjuntor baquelite. Esses disjuntores mais antigos, eles são térmicos, né? Ele não é eletrônico, nem magnético, nada. Ele é só térmico. Então, eu desliguei ele e fui mexer lá no cabeamento do chuveiro. Tomei um chocão lá. O que acontece? O disjuntor não estava fazendo a função ligado na fase, ele estava ligado no neutro. Então o chuveiro estava ligado direto na fase e então a fase passava pelo chuveiro, do chuveiro ia para o disjuntor e do disjuntor retornava para o neutro. Estava invertido daqui. Ou seja, o chuveiro ficava sempre energizado, não adiantava desligar o disjuntor. Ao desligar o disjuntor, ele só impedia o fluxo de corrente, mas nunca cortava energia. Então, por isso que todo dispositivo de seccionamento de energia, ele tem que estar sendo ligado na fase. Professor, eu já fiz isso, só que eu utilizo uma caneta para testar se realmente está ok ou não. Ah, sim. Esse daí é importante. Até assim em obra, para você ver se está tudo ligado, se está tudo certinho, né? Caneta, teste, tomada. Essas assim, né? Chave teste, né? Exatamente, isso mesmo. Primeira vez que eu comprei uma dessa, pessoal, e eu punha nas tomadas e não acendia aqui dentro. Eu tava nervoso. Daí, não sei se alguém já usou, né? Aqui atrás tem um ponto metálico que você tem que pôr o dedo ali, né? Pra aterrar ela, senão não acende mesmo. Eu já ia
xingar o pessoal da loja lá. Pô, não funciona esse negócio. Ia passar vergonha, né? Mas aqui atrás tem uma parte metálica que você tem que encostar o dedo lá para poder fazer o aterramento para ela acender. Essa ainda você tem que conectar ela, né, professor? Essa outra aí que tá a caneta de alerta e tensão, essa é bacana, que você só encostou, se tiver na fiação, ela já acusa. Ah, se diz encostar por cima do isolante, né? Do capa, isso, por cima da capa. Isso. É porque ela acho que funciona por campo eletromagnético, né? Ela detecta que todo o cabo que passa a corrente emite um campo, por menor que seja, eletromagnético, né? É legal, esse aqui é mais top mesmo. Então tá aí, né, pessoal? Interruptores sempre tem que estar ligados direto na fase, nunca no neutro. Ó, entre a fase e o consumidor, o resistor, a carga, né? Carga é o termo que se usa para qualquer consumidor de energia, está o interruptor. Beleza, e aqui as aplicações, né, da simbologia, né? Uma fonte de luz aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó, então aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui o interruptor e aqui a fonte de luz, indicando a potência máxima, né? Aqui a gente comentou já hoje o interruptor freeway, o esqueminha de ligação dele, né? A fase vindo, não mostrou aqui, mas a fase vindo, liga no centro, liga os polos externos e o centro desse outro retorna para o consumidor, que retorna para o neutro. E aqui o esquema representando, né? B e B aqui são dois interruptores. Aqui nós temos o ponto, a fonte de luz. Esse aqui chama-se, a gente vai ver, mas já adiantando, né? É diagrama unifilar. Na verdade, ele representa com uma linha aqui, mas você imagina que tenha dois condutores aqui, né? É uma linha só, mas são dois cabos. Então, diagrama unifilar. Ó, aqui o nosso for way. Ali, ó, o esqueminha de ligação. Um interruptor intermediário com dois paralelos. A fase, o neutro. Tá aqui o esquema. Aqui o esquema, né? Então, você tem mais de um ponto de liga e desliga, né? A fonte de luz no centro. Diagrama unifilar também. Sobre lâmpadas, então, né, pessoal? A gente tem basicamente as incandescentes e as fluorescentes. E o que muda basicamente, pessoal, das incandescentes para fluorescentes?
Qual que é a mudança? Qual que é a diferença de funcionamento? Eu sei que a fluorescente é por gás, né? Isso. Exatamente. A incandescente, né, que existia aquela bem convencional, antiga, com o filamento de tungstênio e aqui dentro o gás argônio, né? Então, nós temos agora, e aí, devido à corrente elétrica, esse fio, esse filamento de tungstênio ficava incandescente, emitindo luz e calor também. Só que atualmente, não sei se vocês já viram para venda, voltou a ter algumas incandescentes com uma região assim lacrada aqui. Ela é incandescente. Lâmpada incandescente. Como é o nome daquela? É Tachibra? Tachibra. Parece que eu ouvi. Ó, ela continua sendo incandescente, mas ela é com uma tecnologia um pouquinho mais avançada. A parte incandescente ela está lacrada dentro de uma região de vidro. Então é um tipo moderno, né, de lâmpadas incandescentes. Então aquele filamento já não está mais exposto. Então é a incandescente dos dias atuais. Só que ela é mais cara. É mais assim para deixar o ambiente. Ela tem uma coloração mais amarelada, assim, para deixar o ambiente mais sofisticado, assim, né? O custo dela é superior. E então esse é o funcionamento da lâmpada. E aí, funcionamento, lâmpadas fluorescentes. Como disse o nosso colega ali, é um gás, né? Os cientistas do passado descobriram, né, que se você aplicar assim uma grande diferença de potencial, voltagem entre dois polos e dentro desse tubo tiver um gás, alguns gases têm fósforo na sua composição. Há uma excitação elétrica enorme aqui e os átomos desse gás começam a se colidir, né? Gera uma energia cinética ali dentro e isso libera energia, libera luz. Então, é assim que funciona as lâmpadas fluorescentes. É a excitação de um gás. Aqui, por exemplo, acho que dá para ler lâmpada de mercúrio. Revestimento de fósforo. Tem mercúrio aqui dentro, por isso que não pode jogar lâmpadas assim no meio ambiente, né? Não, infelizmente jogam ainda, né? Mas o correto hoje em dia, de qualquer lâmpada, seja essas
compridas aqui, ou aqui essas de bulbo, o correto seria nesses coletores de lâmpada que tem nos pontos de coleta de mercados e praças, porque esse material, mercúrio, fósforo, eles são bastante agressivos, né? Se pegar assim lençóis da água. Então, só para dar uma passadinha no funcionamento, né? Das nossas lâmpadas. Beleza, aí eu queria passar aqui dar uma olhada numa informação aqui. Como a gente vai estar falando de dimensionamento de condutores na sequência, então existe também uma simbologia, né, relacionada às linhas elétricas, né? Exemplo. E essa simbologia é descrita dessa forma, né? Tipos de linhas elétricas. Então essas tabelas também são retiradas das normas NBR. B1. B1, ó, então aqui é a simbologia da parede. Condutor isolado ou cabo unipolar em eletroduto aparente de seção não circular sobre parede. Isso aqui é bastante em fábrica, né, pessoal? Dá para imaginar aquelas caixas que correm fechadas na parede? Bitolas maiores de cabos, assim. Essas caixas metálicas aqui, uma vista em corte. Dá para imaginar? Já viram? Geralmente, quando você anda dentro de fábrica, você vê na parede do galpão assim, uma caixa fechada correndo, né? De zinco, cabeamento elétrico. E aí você pode ter eles embutidos em alvenaria. Então, é essa simbologia aqui, ó. Cabos de bitola maior, unipolar. Cabos avulsos, né? Um polo. Podemos ter também cabos unipolar em eletroduto aparente. Né? Existe aqui alguns suportes, assim você vê o eletroduto passando, né? E os cabos estão lá dentro, né? Aparente ou espaçado. Então tem essas duas formas aqui. Existe essa simbologia aqui também, né? Ele estaria dentro da alvenaria, mas não com uma fixação rígida, né? Ele tem um grau de liberdade aqui. Tem um espaçamento aqui. E aí quando ele fala multipolar, que daí já sai dessa série B e passa para essa série D de dedo. Então, multipolar, ó, cabos que tem, por exemplo, quantos polos tem esse cabo aqui, pessoal? Dá para ver?
Dá para ver sim, professor. Beleza? 3 polos, né? Geralmente 2 fases e um neutro, né? Ou ainda fase neutro e terra. Aqueles cabos que tem um revestimento preto, né? Feito por extrusão, né? Então eles podem estar dentro da alvenaria nessas condições aqui. Ainda nessa série D, nós podemos ter os cabos unipolares, né? Novamente, né? E podemos ainda ter os cabos multipolar diretamente aqui na parede, né, na alvenaria, né, sem ter o espaçamento. Então, só para irmos nos acostumando com a simbologia e com os tipos possíveis de encontrarmos assim, né? Beleza, pessoal, então a nossa ideia hoje aqui era ter dado uma passada nos tipos, na simbologia, em algumas características, para que a partir da próxima semana a gente comece já a dimensionar cabeamentos, fazer previsão de amperagem, de distribuição de carga por condutores e também partindo para projeto, né? Definir o projeto da instalação elétrica do empreendimento. Beleza? A joia, professor. Beleza, professor. Beleza, professor. Algum comentário? Só registrar um presente aqui no chat aqui, por favor. Pô, não tô achando. Então, pessoal, deixou aí um presente no chat. Quem não tiver mais nada, agradeço aí a participação e a presença. Uma boa semana de trabalho, de convívio aí com as famílias. E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Até mais. Beleza, professor. Boa noite pra você também. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Obrigado. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Até mais.